Hoje é a nossa última aula da programação da semana gratuita, né? Da programação neurolinguística. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os significados daquilo que acontece para nós. Vocês sabem que o nosso problema não é o que acontece para a gente. O nosso problema, ele é criado não a partir daquilo que acontece para a gente. Ele é criado a partir daquilo que nós fazemos com aquilo que acontece com a gente. Então, imagina que nós, então, temos o poder de criar um problema com um fato ou resolver um problema com o mesmo fato. Mas, quando nós estamos conscientes de que nós somos livres para fazer esse tipo de escolha, aí nós podemos escolher. Mas, se nós não somos livres para escolher, então o que acontece? Acontece que nós estamos aprisionados ao mesmo tipo de resposta que a gente dava quando era criança. A gente costuma falar que nós temos como se fossem filtros, porque o nosso jeito de olhar a vida, de sentir a vida e de ouvir a vida são os nossos filtros, porque são através dessas janelas que as informações chegam para nós. Então, imagina que acontece um episódio na nossa vida, ou chove muito, quebra uma parede, estoura o pneu de um carro, e aí isto entra para a gente através dos nossos canais sensoriais, a audição, a visão e a sensação. Esses são os nossos filtros. Isso aí entra dentro da gente, encontra o nosso jeito, a nossa experiência vivida lá atrás, a nossa experiência herdada dos nossos familiares, e a gente vai, através dos nossos filtros, mandar uma resposta, tá? Então, de acordo com a minha percepção do que acontece, e de acordo com aquilo que a minha experiência fala, eu vou dar uma resposta. Por isso é que nós todos damos respostas diferentes aos mesmos eventos. Eu gosto de falar assim que muitas vezes um dia de tempestade pode ser um grande problema para uma pessoa e pode ser uma coisa natural para outra pessoa. Por quê? Porque isso aí vai depender daquela experiência que a pessoa traz. Então, uma pessoa que viveu numa casa que tinha uma goteira em cima da cama, vai lidar com a chuva de um modo diferente daquela que podia apreciar a chuva pela janela. E a sua casa estava totalmente protegida. Então, os nossos filtros, eles vão depender da experiência que nós vivemos enquanto biografia, desde o nosso primeiro momento de vida, mas também daquelas experiências que foram vividas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Nós sabemos que a resposta que a gente dá, muitas vezes não é a nossa resposta, é a resposta que a nossa mãe dava. Então, se você vem de uma família onde dia de chuva traz alegria para a família, porque talvez planta, cultiva a terra e um dia de chuva vai trazer uma boa experiência, certamente que você vai ter uma alegria quando vem a chuva. Eu, por exemplo, venho de uma família, meus pais não eram agricultores, mas a minha mãe tinha um respeito, um amor muito grande pela terra. E todas as vezes que chovia, ela tinha uma alegria profunda no coração, porque ela lembrava do compadre, da comadre, pessoas lá da roça que dependiam da chuva para produzir e para sobreviver. Então, para mim, um dia de chuva pode ser a chuva mais grossa do mundo, é um dia de alegria, não é um dia de tristeza, mas para muitas pessoas, um dia de chuva é um dia de melancolia. Então, isso tudo depende do quais são os filtros
que são usados a partir da experiência trazida, biográfica ou sistêmica, que vai fazer com que nós damos a resposta. E isso dali vai fazendo com que a gente esteja aprisionado ou livre para darmos a nossa resposta. Na verdade, quando nós respondemos a partir de uma resposta que nós herdamos, que do mesmo jeito que a mãe fazia, eu faço, do mesmo jeito que o pai fazia, eu faço, isso significa que eu não sou bem livre, que eu não tenho muita liberdade, significa que eu estou aprisionada àquele conjunto de comportamentos que os meus pais tinham. Então, o mesmo significado que aquele episódio teve para os meus pais, eu também vou ter. Isso ali quer dizer, eu não estou usufruindo da minha plena liberdade. E eu quero dizer para vocês, gente, que sem liberdade não tem felicidade. Uma pessoa que se sente coagida, que não se sente livre e que nem sabe que ela tem a liberdade de escolher uma resposta, ela não pode ser feliz. Ela está aprisionada a um padrão que limita as respostas dela. Imagina que você esqueceu que você é livre para escolher. Mas por que você esqueceu? Porque você nunca se deu conta que você não precisa responder como seus pais responderam ou responder hoje do mesmo jeito que você respondeu ou reagiu lá atrás. E isso tem a ver com a reatividade e a proatividade. O que é a reatividade? Reatividade é quando nós respondemos a um estímulo, a um episódio, a um evento, do mesmo modo que nós respondemos em algum outro momento da nossa história, ou do mesmo modo que os nossos pais, os nossos avós responderam. Isto é reatividade, ou seja, eu respondo sempre do mesmo modo. Pode ser aos mesmos episódios ou pode ser aos episódios diferentes, aos novos episódios. Eu repito sempre a minha mesma maneira de responder aquilo. E isso faz com que eu não tenha a liberdade de escolher. E qual é a diferença da reatividade para a proatividade? A proatividade é aquela pessoa, o proativo é aquela pessoa que vai ter sempre uma resposta adequada àquele episódio. Nem precisa ser uma resposta nova e nem a repetição da mesma resposta. Então, o proativo, ele é mais livre. Por quê? Porque ele pode escolher. Mas como que eu posso escolher como eu vou me sentir no dia de tempestade? Pode. A gente sempre pode escolher. Na verdade, quando nós não nos sentimos livres para ter uma resposta nova a um episódio igual que aconteceu lá atrás, é porque nós só estamos repetindo aquilo que nos ensinaram. Então, a proposta dos conhecimentos da PNL é nos deixar mais livres. Para quê? Para a gente fazer escolhas. Porque quanto mais escolhas nós temos, mais assertivos nós podemos ser. Quanto menos escolhas nós temos, menos chances de acertar. Por quê? Porque a gente só vai repetir a mesma resposta. Então, a reatividade, ela é a forma repetida, ou seja, eu respondo igual lá atrás. Quer dizer, a gente não atualiza a forma de responder. E o proativo, ele atualiza. Por quê? Porque o proativo, ele é criativo. E o que é o criativo? É aquela pessoa que é ativista na criação. Na criação do quê? Da resposta mais adequada para aquele estímulo. Então, queridos, por exemplo,
Um engarrafamento, ele pode significar um grande sofrimento para algumas pessoas, principalmente se elas estiverem dentro do carro. Mas esse mesmo engarrafamento pode representar o quê? Ele pode representar que aquela cidade está numa economia ativa, que a economia da cidade está realmente boa, elevada. Então, o mesmo episódio para uns pode representar coisas completamente diferentes para outros, né? Como disse um general, não estamos recuando, estamos avançando para trás, né? Então, estas são formas diferentes, é um novo significado que a gente dá para um mesmo comportamento, para uma mesma resposta. Usar essa marca de sapato pode significar que você tem bom gosto. Usar e frequentar esse restaurante pode significar que você tem dinheiro ou que você não tem. Depende do quê? Depende do que você pensa sobre aquilo que eu estou falando. Então, esses exemplos, eles mostram como um mesmo episódio ele tem significados completamente diferentes. Então, a ideia é que a gente olhe para aquilo que está sendo difícil para a gente. O que está sendo difícil para você hoje? Qual é o tema? Qual é a pessoa? Qual é o episódio que tem deixado você paralisado? Talvez você precise encontrar pelo menos 3 formas de lidar com isso. Porque se está paralisando você e se está sendo um problema, significa que você não está sendo criativo. Que você está usando a mesma resposta, a mesma forma de lidar com aquilo que você já usou em outros momentos. Ou em episódios parecidos. Então, se nós estamos nos limitando, significa que nós estamos sendo reativos. Nós estamos tendo a mesma resposta. Como que nós podemos ser proativos? Nós podemos ser proativos buscando novas formas de lidar com aquele episódio. E você já encontrou um episódio que está trazendo para você sofrimento, paralisação? É desse modo. A gente pergunta para a gente assim: o que mais isto pode significar para mim? Por exemplo, quando uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença séria, num primeiro momento ela fica em choque. Quando ela fica em choque, significa eu estou acessando todas as formas de enxergar para essa doença como eu enxerguei até hoje, como a minha família enxergou, como a minha sociedade enxerga. E aí eu vou me paralisar, eu vou me chocar, eu vou adoecer ainda mais, eu vou me estressar, né? Por quê? Porque aquela doença, se eu não encontrar um novo significado para ela, ela vai me deprimir. Mas qual é o novo significado que eu posso dar para uma doença séria? Eu posso dizer: isto é para mim uma nova oportunidade. Oportunidade do quê? De tudo. De repensar a vida, de mudar a alimentação, de mudar os hábitos, de dormir melhor, de incluir exercícios, de admitir que você vai ter que fazer um tratamento. Mas, se você está paralisado, quando a gente está em choque, a gente não vê saída. Quando a gente está em choque, a gente está usando a mesma resposta que já usaram na nossa história ou que nós já usamos na nossa própria história. Então, o que mais pode ser para você uma nova oportunidade? Por exemplo, uma mudança de trabalho pode significar você é demitido, pode significar para você um grande sofrimento. Mas também pode significar para você a sua grande oportunidade de ter o seu próprio negócio. Não é verdade? Depende de quais são os filtros, quais são as lentes que a gente utiliza para olhar para isso, não é?
Então, vamos ver se eu tenho mais uma colinha aqui para vocês, né? Então, queridos, liberdade pressupõe conhecimento. Por quê? Porque se eu não tenho novas informações, eu vou fazer sempre do mesmo jeito. Não é verdade? Como que eu vou encontrar um novo caminho para chegar naquele endereço se eu não peguei o mapa? Se eu não perguntei a ninguém? Mas se eu buscar informação, eu posso encontrar vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, é esta liberdade que o conhecimento traz para a gente. É a liberdade de fazer escolhas. Porque sem conhecimento, o que vai acontecer com você? Você vai repetir sempre o mesmo comportamento. Com o conhecimento, você vai ter escolhas. É por isso que nós falamos que esse conhecimento da programação neurolinguística, ele é realmente libertador e transformador, porque a gente vai experimentando muitos caminhos, muitas opções para a gente agir, ou para a gente responder, ou para a gente fazer as mesmas coisas, para a gente chegar no mesmo lugar. Se nós temos muitas formas de fazer aquilo, nós vamos ser mais livres e aí sim nós podemos fazer escolhas. Mas sem conhecimento, você não é livre. Você está fadado a ter a mesma resposta de antes, tá? Outra coisa que nós podemos fazer, quando a gente está diante de um comportamento, por exemplo, de uma pessoa da nossa família, uma pessoa que a gente ama, ou uma pessoa com quem a gente trabalha, ou a gente mesmo, um comportamento inadequado, um comportamento que a gente chama de inadequado. Lembra do primeiro dia? Para quem veio no primeiro dia? Quem assistiu a primeira aula? Isto. A Helena assistiu. No primeiro dia, nós falamos que, não me lembro mais o que eu ia falar, mas a gente sabe que as pessoas, elas têm todos os recursos que precisam. Então, elas olham e elas perguntam assim, esse comportamento dessa pessoa, em qual contexto esse comportamento é útil? Por exemplo, talvez você diz assim, nossa, aquela pessoa é tão agitada, é tão apressada, e ela é tão estressada e tão rápida para fazer as coisas que eu não sei como que ela dá conta. Bom, num primeiro momento, tudo isso que você falou sobre essa pessoa é inadequado. Mas a gente pode perguntar: em que momento, em que contexto, em que realidade ser apressado, ser rápido é útil? A gente fala, uma pessoa rápida, ela é útil e o comportamento agitado e apressado é útil quando você sabe que está atrasada para você tomar o seu voo, para você fazer uma viagem, quando você está atrasada para uma reunião. É útil ser apressado? É útil ser ágil? É. Mas, aqui nesse contexto, esse comportamento é inadequado. Ah, sim, o pressuposto é todo comportamento, ele é útil em algum contexto. Lá no primeiro dia, a gente aprendeu sobre as crenças que a gente pode ter para a gente. Se a gente sabe que todo comportamento é útil em algum contexto, a gente se pergunta, em qual contexto esse meu comportamento é útil? Ah, eu encontrei, por exemplo, a criança não gosta de ir para a escola. Em que contexto é bom não gostar de ir para a escola? Não querer ir para a escola? Nas férias? Sábado e domingo? Não é? Aí a gente vai procurar qual é o outro comportamento adequado para esse contexto. E assim a gente vai aprendendo como ser flexível e como encontrar outras escolhas para lidar com aquele comportamento, com aquelas pessoas, com aquele episódio que nos aconteceu. Assim é que nós vamos nos sentindo
mais livres, e quanto mais livres, nós vamos adquirindo mais conhecimento, ficando mais livres, e quanto mais livres, mais proativos. A diferença do proativo para o reativo é que o reativo, ele é vulnerável aos acontecimentos que vêm de fora. E o reativo sempre vai dar uma resposta repetida de um outro momento, uma resposta que não foi avaliada, ela só foi repetida. O reativo sempre vai achar que ele é vítima, que aquela pessoa que fez com que ele fez aquilo, com que ele fizesse aquilo. Então, fulano, tá vendo como que você fez? Você me fez fazer isto. Ou a pessoa fala, você gritou comigo, olha como você me deixou. Olha como aquela pessoa me deixa irritada. Esse é o reativo. Então, não é o outro que nos deixa de um jeito ou do outro. O outro faz o que ele faz. A vida traz para a gente o que ela traz. A doença, a tempestade, aquela pessoa disfuncional, aquele comportamento inadequado, a vida traz. Mas o que eu vou fazer com aquilo é que vai determinar se eu sou vítima ou se eu sou proativo. A vítima está orientada pelos acontecimentos de fora e não assume responsabilidade sobre a sua resposta. O proativo, ele não é orientado por aquele acontecimento que vem de fora para dentro. O acontecimento vem e ele escolhe como que ele quer responder àquilo. Ou seja, ele não é reativo, ele não é vítima. Ele é que constrói a vida que ele quer para ele. Então, olha só que bênção que é o conhecimento. O conhecimento vai nos deixando proativos na vida, ao invés de vítimas da vida. Então, quem é que consegue galgar os seus objetivos e alcançá-los? É o reativo ou é o proativo? Logicamente que não é o reativo. Por quê? Porque o reativo vai encontrar um monte de obstáculos. A gente costuma dizer que os obstáculos, eles fazem parte da nossa jornada. Mas o que nós fazemos com os obstáculos é que vai determinar se nós vamos chegar ou não lá no nosso objetivo. Mas o que o reativo faz? Quando chega o obstáculo, ele fala, olha só, o que apareceu no meu caminho? E ele fica parado. O proativo não. O proativo não é vítima daquele obstáculo. Quando a gente faz as nossas práticas de yoga, a gente muitas vezes trabalha essa postura, não é? Ontem mesmo nós trabalhamos. A postura do vencedor. O que é? Dentro da postura a gente fala, quais são os obstáculos que você encontra aqui nessa postura para se manter aqui? O braço cansa, a perna dói. A gente diz, reconhece os seus obstáculos e faz o que é necessário para você não tirar o foco do seu objetivo. Às vezes a pessoa tem que abaixar o braço, mas o olhar dela, a atenção e o pensamento continua lá no seu sonho e no seu projeto. Essa é uma reflexão da postura do vencedor. Mas na vida é assim, um obstáculo me desfoca? Me paralisa? Ou o obstáculo me faz encontrar novas saídas, novas escolhas, novos comportamentos? O que eu tenho, como que eu tenho reagido aos obstáculos? Sendo vítima ou sendo um co-criador da minha realidade? Então, esta é a proposta desse conhecimento da programação neurolinguística que chama ressignificação. Que novo significado eu posso dar para esse obstáculo? Ele me paralisa ou ele me deixa criativo? Ele me faz me sentir menos ou ele me faz encontrar os meus recursos e perceber que eu sou capaz? Então é isto. É isto que nós livres para fazer escolhas adequadas para que a gente chegue lá. Lá onde? Lá onde você quer chegar. Onde você quer chegar? O que você quer para você? A gente sempre pode se perguntar diante de um obstáculo: o que é que eu quero para a minha vida? E aí,
Se você sabe o que você quer e você sabe, já escreveu o seu objetivo, o obstáculo não vai te paralisar. Porque tem 3 perguntas que podem orientar a nossa caminhada nessa vida. A primeira, e a Rosa já sabe, a primeira pergunta é: o que é que eu quero para a minha vida? Anotem, quem está anotando, escreve essas 3 perguntas. O que é que eu quero para mim? A segunda pergunta é: como é que eu quero que seja? Né? A terceira pergunta tem a ver com os obstáculos. O que é que eu estou fazendo para chegar lá? Então é isto. Parece que não, mas esse tema de ressignificação, ele também tem a ver com objetivos. Porque se a vida paralisa a gente com qualquer tempestade, com qualquer cachorro latindo, ou com qualquer pessoa brigando, então eu sou livre para ser quem eu sou, ser criativo e criar a vida que eu quero? Não. É por isso, gente, que eu falo que um dos grandes presentes que você pode dar para si mesmo é o conhecimento. E eu não conheço nenhum conhecimento mais libertador do que o conhecimento da PNL, do que esse conteúdo da PNL, não é? Então, é isto. Acho que a gente tem aqui algumas pessoas que estão fazendo o curso, né, Rosa? O que a Rosa diria, Rosa, para os colegas? A Rosa está no último mês, nós começamos esse curso que a Rosa participa em fevereiro, com aulas presenciais, e depois, a partir do segundo módulo, nós continuamos com online. E o resultado tem sido tanto quanto os presenciais. Então, se a Rosa puder contar um pouquinho para as colegas, né, Rosa? Como tem sido para você e, quem sabe, você inspira as pessoas, né? Então, boa noite a todos. Eu posso dizer que o curso de PNL foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. O conhecimento que ele me trouxe, está trazendo ainda, é magnífico. E quando me indicaram a Lourdes e falaram, olha, essa mulher tem PNL na veia, eu não acreditei muito, não. Mas eu posso dizer para vocês que, olha, se eu pudesse, eu carregaria ela no bolso para cada situação e falar, Lourdes, me diga, e agora? Porque foi transformador, tá? Esse curso, eu, né, passando por uma fase bem desafiadora na minha vida, e a pessoa que me indicou falou, olha, faça com a Lourdes, isso vai ser um divisor de águas na sua vida, e realmente isso se cumpriu e está se cumprindo a cada dia. Porque diante do aprendizado que eu recebi, e vou dizer para vocês que o presencial é muito bom, é muito bom estar, a gente está fazendo online, e isso também tem sido muito gratificante, o aprendizado não tem sido diferente. Se fosse o presencial, só algumas técnicas, alguma coisa que a gente fazia em grupo, tá? Mas tá bem legal. A Lourdes tem, deixar nada a desejar, o que tiver que aprender, vai aprender. E, assim, eu posso dizer para vocês que a transformação que trouxe para minha vida, posso dizer, tanto na minha vida pessoal, tá? Eu trago para dentro, eu sempre dou até exemplo nas minhas aulas, que eu pratico isso com a minha filha de 11 anos, que mora comigo, e o resultado tem sido maravilhoso. O que você aprende na PNL, você pode aplicar tanto em casa, com a família, na questão de comunicação, né, de comportamentos, de soluções, tanto na vida pessoal quanto profissional, eu tenho aplicado. Eu sou contadora, tenho meu escritório, passo por muitos estresses, e hoje eu posso escolher se eu quero me estressar com aquela situação ou se eu encontro a solução para aquilo. E isso tem me ajudado muito. E eu vou dizer para vocês que, além de transformador, diante de toda essa pandemia, todo mundo reclamando, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho só gratidão por tudo, porque com tudo isso eu consigo olhar
a solução para tudo. E eu, inclusive, muitos dizendo que o cliente está perdendo cliente. Eu, pelo contrário, abri muitas empresas diante da pandemia e não tenho que convencer ninguém. Eu só faço ela enxergar o lado bom de tudo ao invés do ruim, porque você escolhe o que você quer, né? E assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu aplico hoje a PNL, tudo que eu aprendo, eu exercito durante a semana, tanto com a minha filha, exercito na minha vida profissional, que tem melhorado muito, com meu funcionário, aplico isso e olha, o resultado tem sido fantástico. Até um tempo atrás a comunicação não era muito legal, né, que eu tinha com ele, e hoje eu já consigo trabalhar com ele com uma forma diferente de comunicação e de orientação, que o resultado tem sido maravilhoso. Então, fora disso, tem N situação. Então, né, eu posso dizer que vale para todas as áreas, e sempre quando eu penso em alguma situação desafiadora, eu faço o que a Lourdes acabou de falar. Eu sempre faço aquelas 3 perguntinhas básicas que a gente aprende na PNL, que é o que eu quero, né? Como eu quero e o que eu estou fazendo para atingir o que eu quero. Independente de um projeto grande ou de uma situação que surge durante o dia ou de uma situação um tanto desafiadora. Então, para mim, eu tenho aplicado tudo isso. Claro que não tudo, porque a PNL é bem vasta, mas eu posso dizer que tudo que eu consigo aplicar no dia a dia, o que eu posso melhorar a minha vida, e eu posso dizer que hoje, tanto com a PNL, é claro que eu também faço yoga com a Lourdes e que também me ajuda muito. Eu tenho dormido melhor, eu tenho me estressado menos, eu tenho ficado muito mais tranquila. Antes, diante de todo o estresse do dia a dia, eu tinha dores de cabeça todos os dias. Hoje eu passo até 15 dias sem ter uma dor de cabeça, e ainda os medicamentos que eu tomava, às vezes quando eu vou olhar no armário já está até vencido os que eu tinha antes e eu não tomei. Então isso para mim está ótimo, né? Então, além da PNL me ajudar em todas as áreas, ainda até na minha saúde, né? Na minha paz e tranquilidade, que é o que eu tenho vivido nos últimos dias. E claro, e o conhecimento que eu tenho adquirido, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, assim, indico para quem puder fazer, porque realmente esse curso é um divisor de águas, porque eu sou prova disso. Hoje, daqui a alguns dias, eu faço 48 anos e eu vou dizer para vocês, se eu tivesse feito esse curso há uns 30 anos atrás, nossa, como eu poderia ter vivido muito melhor. Tanto com saúde ou quanto outras áreas da minha vida eu poderia ter mudado. Mas, assim, nunca é tarde, essa é a hora certa. Então, para mim, estou muito grata por estar fazendo esse curso com a Lourdes e sou muito grata mesmo, muito grata por tudo que tenho aprendido e sei que ainda vou aprender mais. É isso que eu vou falar para vocês hoje. Rosa, eu te agradeço, querida. Se a gente fizesse aqui uma lista de todos os depoimentos que as pessoas fazem, porque a gente trouxe o curso de um fim de semana por mês, nós distribuímos ele em todos os sábados pela manhã. Se a gente escrever tudo que as pessoas falam de feedbacks de como foi usada a PNL durante a semana, daria sim uma bela de uma apostila, né, Rosa? Daria mesmo. Isto, eu penso que ninguém melhor para falar de um resultado do que aquela pessoa que está aprendendo, não é? Então, nós estamos com uma promoção até hoje às 10, temos ainda, vou colocar até 10h30, tá? Temos 15% de desconto sobre o valor que custa o curso, né? Mas a gente estendeu, era semana passada, estendemos até essa semana. E realmente vale a pena. Se você tiver interesse, nós vamos postar lá no grupo o PDF da inscrição e o link do pagamento. Se você tiver interesse em fazer, você faz correndo para você dar tempo de fazer esse curso que começa no dia 18 ou 19. Vai ser terças e quintas, das 6 às 10 da noite, de 18 de outubro até 18 de agosto até 29 de outubro. Queridas, então, adorei vocês estarem aqui, adorei, amei essa semana da PNL gratuita.
as gravações do Zoom, acho que não tem mais ninguém do nosso grupo aqui, né, Rosa? Acho que não, acho que só eu mesmo. Ela falou que estaria, mas acho que ela não conseguiu chegar a tempo. Não, acho que não. Então, o que eu estava falando mesmo? Do nosso curso que vai iniciar, eu vou disponibilizar lá o link, tá? Serão 22 aulas de 4 horas cada, com algumas horas que vocês vão fazer em casa. Então, um curso de PNL, ele pode ser feito de duas formas, tá? Uma forma é aquela pessoa que vem, só participa das aulas, porque em casa não tem tempo de ler, não tem tempo de ficar se dedicando a aprofundar. Essa pessoa tem resultado? Muitos resultados, muitos mesmo, tá? E tem a outra forma de fazer o curso, que é vir fazer o curso presencial ou fazer o curso ao vivo e estudar, ler os livros, porque nós temos uma bibliografia imensa no final da apostila, que você pode começar no primeiro dia do seu curso ou antes de começar, você já pode começar a ler PNL. Se você estiver lendo os livros durante o curso, o seu aproveitamento vai ser muito melhor, porque você não vai estar. E se você estiver fazendo o curso e lendo, o aproveitamento do livro vai ser melhor e o aproveitamento do curso também. Esse é o segundo jeito de fazer o curso. Qual que é melhor? Todos dois têm o seu ganho. Claro que quem se dedica vai levar mais, não é verdade? Quem se dedica em casa vai levar mais. Porém, não é uma condição. Um curso de PNL nesse nível que eu estou oferecendo, ele tem 100 horas de prática, que seriam as aulas vivenciais, e alguns conteúdos para vocês desenvolverem em casa, nesse online, e tem 100 horas que você pode, opcional, através de leitura de livros, acrescentar 100 horas na carga horária do seu curso. E então, essas 100 horas, elas correspondem a 25 horas para cada um dos 4 livros que você vai ler e fazer o fichamento. Então, você tem a chance de ter um certificado de 200 horas, tá? Então, é isso, queridos. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Tiro o meu chapéu para quem realmente dedica o quê? Tempo, atenção, investimento em conhecimento. Porque lembra, é uma passagem bíblica, a verdade vos libertará. Qual a verdade? Todas as verdades libertam a gente. A gente é muito mais livre com conhecimento e muito mais prisioneiro sem conhecimento. Quanto menos conhecimento, mais limitado nós ficamos. Então, queridos, sim, eu ia falar sobre a gravação. Nós temos todas as 5 aulas gravadas, tá? Mas como a gente vai fazer uma pequena edição e demora um pouco para subir no YouTube, e a gente não tem uma pessoa que trabalha só nisto, na semana que vem a gente vai disponibilizar um vídeo para cada dia, tá? O curso começa na outra semana. E na semana que vem a gente vai ter disponibilizado uma aula dessa que nós tivemos para cada dia da semana. A gente vai mandar o link para vocês entrarem no YouTube e, de repente, você quer compartilhar com um amigo, com uma pessoa, então é para isso que vai ser. Então, vai estar disponibilizada no canal e nós vamos disponibilizar o link para vocês. Portanto, não saiam do grupo, porque a gente vai mandar o link ali no grupo, o link da aula. Tá bom, queridos? Então, desejo uma noite bem linda para vocês. Desejo que vocês desejem fazer o curso e que vocês decidam fazer a inscrição. O curso, com o desconto, ele vem para 2.550 e ele pode ser parcelado em até 18 vezes, tá? Vai ter um pequeno juro, mas faz parte da escolha que nós queremos se a gente não pode pagar à vista, tá bom? Então, uma boa noite, desejo um ótimo final de semana e até. Espera aí, agora nós damos a palavra para 3 pessoas, para você tirar dúvidas ou fazer perguntas. Quem pega? A gente só encerra com as 3 pessoas falando.
Ninguém? Todo mundo já está satisfeitíssimo? Então, tá bom. Então, encerramos, já que ninguém tem dúvidas, né? Encerramos por aqui. Uma ótima noite e até breve, hein? Por isso, não saiam do grupo, porque a semana vocês receberão essa aula para vocês repetirem. E as outras aulas também. Muito obrigada.